Boa tarde, Marina. Boa tarde. Diga o nome completo, por favor. É Marina Nunes Padilha. Qual que é seu endereço? Palmital 1. Uhum. A senhora é parente, amiga, tem alguma outra relação de maior intimidade com a Rosana Ortiz Sawick, com o Claudinei Freitas de Lima, ou então com o falecido Raimundo dos Santos Farias? Não, Não é amiga, parente? Nada disso. só vizinha mesmo. Certo. Então, como testemunha, a senhora fica compromissada a dizer a verdade, respondendo as perguntas, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, que tem uma pena de prisão, tá? Dona Marina, a senhora sabe o motivo de a senhora estar aqui hoje? É para testemunha que eles me chamaram. Vou pedir para a senhora contar, então, o que a senhora sabe sobre o falecimento do Raimundo, sempre explicando para nós como que a senhora adquiriu esse conhecimento. Depois nós vamos fazendo mais perguntas, aprofundando aqui o tema. Então, passo a palavra à senhora, por favor. Nós tínhamos saído, daí fomos no aniversário, né? Daí lá que nós ficamos sabendo que ele tinha falecido. Tá. Conte mais. O que a senhora sabe? Sobre isso, o Adriano falou que daí ele tinha falecido, né? Que eles tinham matado ele e tudo. Tá certo. Vou passar a palavra ao doutor advogado, então. Doutor Rafael, com a palavra. Obrigado, excelência. Marina, boa tarde. Marina, eu preciso que a senhora relate, do tempo que a senhora residiu na vizinhança, se a senhora já presenciou alguma discussão envolvendo a Rosana e o senhor Raimundo. Eles brigavam direto lá na casa, né? Mas às vezes quando a gente tava lá, a gente ficava com a briga deles, assim. Certo. A senhora chegou a visualizar alguma briga dessas ou apenas ouvia? Só ouvia, só. A senhora se recorda se a Rosana chegou a comentar que tinha receio ou medo do Raimundo? Não, eu não sei disso. A senhora se recorda se havia frequentes festas na residência do Raimundo e da senhora Rosana? Aos final de semana ele jogava um truco lá na casa dela, assim. E a senhora saberia informar se Raimundo bebia com frequência? Eu não sei se teve frequência, mas sempre acho que eles estavam os dois bêbados, assim, juntos, assim. A senhora já ouviu ou presenciou alguma ameaça de Claudinei à vítima Raimundo ou a Rosana? Não, nunca escutei nada. A senhora saberia dizer se o Raimundo possuía ciúmes de Rosana? Não sei também. Que daí a gente quase não ficava muito na casa, né? Que eu trabalhava aqui pra cima, daí não conversava muito assim, né? Mas... A senhora tomou conhecimento que Rosana deixou um tempo o imóvel por medo do Raimundo? Eu sinto que ela teve um tempo que ela saiu da casa, mas não sei o motivo também, assim, que ela saiu. Certo. A senhora sabe me dizer se o Claudinei residia junto com a Rosana e o Raimundo? Eu acho que morar junto, acho que não. Acho que ele vinha de tarde, só quando vinha do serviço, né? Que ele chegava com o Pedro lá, mas morar junto, acho que não. Certo. Marina, muito obrigado, estou satisfeito. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Doutora Adriana. Obrigada, excelência. Boa tarde, Marina, tudo bem? Tudo bem. Marina, me diz uma coisa. Que hora você costuma acordar no final de semana? Umas 8 e pouco, 9 horas, por aí. E naquele dia dos fatos, você acordou nesse horário, mais ou menos? Nós acordamos acho que umas 8 e pouco, daí nós aprontamos, daí fomos pro aniversário. Era umas 9 horas que nós fomos. E que horas eram quando você ouviu a Rosana
dizendo, gritando que o Raimundo estava caído? Eu acho que era esse horário, assim que nós tava saindo, fechando a porta, sabe? Umas 8 e pouco, 9 horas. E o que você ouviu exatamente naquele dia? Eu só escutei ela falar que ele estava caído, mas não deu para ver se ela estava falando no telefone ou com alguém, assim, foi isso que eu escutei. Aí, como nós estávamos fechando a porta, saindo para ir para o aniversário, daí não tem mais nada. Qual é a distância mais aproximada de onde você estava e a Rosana? Eu não sei nem falar a distância, tem o muro da casa deles e da nossa, nós estávamos na calçada. É longe ou perto? É perto. Perto. Uhum. Mas o que exatamente a Rosana gritou aquele dia? Não, só escutei ela falando o Raimundo está caído, mas daí só isso que nós escutemos. Você tem conhecimento de alguma outra situação de agressão entre o Raimundo e a Rosana? Não. E daquela vez que a Rosana teria quebrado o braço? Aquela vez eu também não estava na casa. Quando você foi ouvida lá na delegacia, você relatou que aquela vez que a Rosana teria quebrado o braço, era briga entre eles, que estavam brigando, que acha que ela foi provocar ele, não sabe, ou ele foi se defender e empurrou ela e quebrou o braço. Se recorda dessa situação? Não, eu fiquei sabendo disso, mas eu não estava junto, porque eu fiquei sabendo pela Adriana. E com relação ao Raimundo xingar a Rosana, você já ouviu? Não, quando eles estavam brigando, você não dá para entender, né? Que pela nossa casa, pelos deles, não dá para entender as palavras que eles falavam assim. Quando você foi ouvida lá na delegacia, você relatou que sempre escutava ele xingando ela, chamando ela de puta, falando que sai aprontar as coisas, que sai para lá para cima. Não se recorda disso? Não falei isso, não recordo não. Você também relatou na delegacia que a vez que a Rosana teria quebrado o braço, que você acha que o Raimundo teria empurrado ela. Não, isso pela Adriana, assim, pela conversa dos outros, assim, mas certeza eu não sei se foi isso mesmo ou não. Mas a Adriana teria relatado isso para você, então? Obrigada, Excelência. Não estou satisfeita. Obrigado, doutora. Ministério Público. Obrigada, Excelência. Boa tarde, Marina. Tudo bem? Tá me ouvindo, Marina? Marina? Oi. Tá me ouvindo? Sim. Marina, aproveitando o gancho, nessa situação aí que o seu Raimundo teria supostamente empurrado a dona Rosana, contaram por que ele empurrou, se a dona Rosana foi para cima dele, ele se defendeu? Estou conseguindo entender muito, senhora. Nessa situação aí que a senhora disse que a Adriana contou, do seu Raimundo ter empurrado a dona Rosana. A Adriana contou por que ele empurrou, se a Rosana estava provocando, se a Rosana foi para cima dele, o que teria motivado? Não, ela sempre fala, a mãe fica brigando com o pai, a mãe brigou com o pai, e a mãe, mas foi assim, sabe? Daí eu não dava muito perguntar, assim, nada, ficar perguntando pra ela, que daí sempre nós trabalhamos aqui pra cima, mas não... Aí eu não perguntei mais, assim, só isso que ela falou mesmo, que eles tinham brigado, tudo, às vezes foi isso, mas não... A senhora sabe, se a Adriana contou para a senhora ficou sabendo que a dona Rosana estava tendo um caso com o Claudinei? A Adriana que contava essas coisas, falava assim, né, que às vezes acho que a mãe dela estava saindo com o boi, né, com ele, mas não... Eu mesmo não fiz nada.
Quando eu te questionei naquela primeira oportunidade que a senhora foi ouvida, sobre como que era essa situação ali dos xingamentos entre a Rosana e o Raimundo, essas discussões aí que acontecia, a senhora respondeu assim para mim: não, sempre representava que era ela que provocava ele nas brigas. Então a senhora pode me confirmar, assim, se no que a senhora conseguia ouvir era sempre a Rosana que gritava mais? Que uma vez que eu pude escutar, que eu estava lavando roupa, na hora que eu pude escutar, eu vi assim, que ele estava quieto, assim, eu, tipo, não via a voz dele, né? Eu via mais a voz dela mesmo, assim, gritando com ele. E esse dia que a senhora escutou ela gritando, foi o dia que a senhora escutou a chinelada também? Esse mesmo dia. Uhum. A senhora, só para ver se a senhora me confirma, essa chinelada, quando a senhora ouviu o barulho da chinelada, seria a chinelada batendo numa pessoa ou um chinelo batendo no chão, batendo no móvel? O barulho dessa chinelada? Batendo numa pessoa. Quando a Rosana, a senhora falou que escutou ela gritando que o Raimundo estava caído, né? Ela estava como? Ela deu um grito, desesperada? Ou ela estava falando normal? Não, ela estava falando normal, assim, não sei se estava falando no telefone com alguém, não sei. Uhum. E assim, quando eles se reuniam para beber, a senhora falou que pelo visto era uma coisa bem frequente, né? A dona Rosana, a senhora escutava a voz da dona Rosana junto ali com o pessoal bebendo? Quando estava na área, assim, eu escutava, assim, que parecia que ela estava junto, mas ela sempre estava na casa. E todos eles bebiam, Marina? Oi? Todos eles bebiam? Na verdade, não tem como eu saber, assim, se eles bebiam todos juntos ali, né? Por causa que tem um muro, assim, de divisa, assim. Mas várias vezes, às vezes, a Rosana também estava bebendo, também. Só um minutinho. Teve uma vez que a senhora falou assim, que escutou o boi falando: ô velho, abre a porta. A senhora se lembra desse dia? Foi uma vez na parte da tarde, assim, que eu escutei. Era o boi? Pela voz, assim, dá para dizer que era ele, assim, mas era de noite, né? A senhora sabe me dizer se ele ia com frequência lá? Na parte da tarde, quando ele chegava do serviço, e foi sábado e domingo. E os outros dias eu não sei, que daí mais ele parava para cá trabalhando, né? E a senhora via eles, tanto a Rosana, quanto o seu Raimundo, quanto o Claudinei, indo comprar bebida, voltando? Ou ali da divisa, a senhora conseguia ver se no quintal tinha garrafa de bebida? Sempre às vezes quando eu estava na casa, que eu estava lavando roupa, alguma coisa, eu vi que eles saíam juntos, voltavam com cerveja, essas coisas, bebiam. E a Adriana, assim, quando ela contava que a Rosana tinha um caso com o Claudinei, ela contava como? Assim, ela ficava brava, indignada, ou ela também não se importava disso? Não, ela contava assim, sempre quando ela estava conversando, ela falava, né, que o boi não sai da casa, acho que está junto com a mãe, sabe? Essas coisas assim que ela falava. E ela chegou a comentar que o boi queria ficar com a casa, ou que a dona Rosana estava querendo tirar o seu Raimundo dali para ficar com a casa? Não, isso não. A senhora não viu, então, chegar a ambulância não, o IML, perícia ali do lado? A senhora saiu, né? Naquele dia? Isso, não. Quando foi perguntado para a senhora, também em juízo, a senhora só me confirma se essa sua frase é verdadeira. Mais das partes que a gente via, era ela provocando ele. A gente nunca via ele sendo ruim com ela, brigando com ela. Sempre era ela que ficava. Que, né, às vezes quando eu estava lá fora, lavando roupa, essas coisas, que eles estavam lá para fora, eu escutava, assim, que mais era ela que xingava ele. Daí esses eu escutava. E o seu Raimundo, enquanto vizinho ali, ele já incomodou a senhora alguma vez? Ele era aqueles vizinhos que ficam importunando, ou ele era um senhor sossegado?
Não, ele era bem sossegado. Certo. Marina, muito obrigada, tá? Já estou satisfeita. Obrigada, Excelência. Obrigado, Excelência. doutora. Por gentileza, Sim? gostaria que o juiz esclarecesse uma questão que ficou contraditória e alertasse a testemunha sobre o crime de falso testemunho, porque no primeiro momento a testemunha informa em que ouvia brigas conjuntas e depois, no segundo momento, ela informa que essas violências partiam da ré Rosana. Eu gostaria que ela esclarecesse se essas brigas eram conjuntas ou se partia só da Rosana sob pena de falso testemunho, por gentileza, Excelência. Claro. Dona Marina, está aí? Marina? Oi. Marina, esclareça para nós. A senhora conseguia ver quem dava início às brigas? A senhora consegue afirmar com certeza quem iniciava essas brigas? Não, por causa que daí, de certo, eles começavam a brigar, sei lá dentro da casa, daí lá não dá para escutar. Eu já falei para o delegado que daí, por causa do muro e a parede, assim, a gente não conseguia escutar a conversa deles, nada. Só quando saía na área ali mesmo. Tá. A senhora consegue afirmar que tinha briga, mas não dá para dizer quem começava, é isso? Isso. É isso mesmo. Tá certo. Doutor, era isso? Isso, Excelência, muito obrigado. Ok. Jurados, alguma pergunta? Não? Posso dispensá-la, doutores? Posso? Então, Marina, obrigado pela participação. Uma boa tarde para a senhora. Está dispensada. Tá, tarde, vocês